Boa tarde, pessoal. Tá, aqui quem fala é o psicanalista Lennon Silva, dando continuidade à obra O Existencialismo é o Humanismo, né, do Sartre, de 1946. Eu parei nessa parte, né? Assim pensa que o homem, sem nenhum tipo de apoio nem auxílio, está condenado a inventar a cada instante o homem. Ponge disse em um belíssimo artigo: o homem é o futuro do homem. Ou seja, o homem, para ser a base de si mesmo, na sua posteriori, né, no seu devir, é ele mesmo a sua ponte, né, para o alcance do seu devir. Isso é perfeitamente exato. No entanto, se com isso se entender que o futuro está inscrito no céu e que Deus o conhece, então será falso e já nem seria mais um futuro. Se com isso entendermos que, independentemente do homem que surgir, haverá um futuro a se fazer, um futuro virgem que o aguarda, então essa palavra é justa. Mas então, estamos desamparados. Para lhes dar um exemplo que permite compreender melhor o desamparo, quero citar o caso de um dos meus alunos que me procurou nas seguintes circunstâncias. Seu pai havia brigado com a mãe e, além disso, pretendia tornar-se um colaborador. Seu irmão mais velho tinha sido morto durante a ofensiva alemã de 1940 e esse rapaz, de sentimentos um pouco primitivos, mas generoso, queria vingá-lo. Sua mãe vivia sozinha com ele, muito chocada com a meia traição de seu pai e com a morte de seu filho mais velho. E ele era a sua única consolação. Naquele momento, esse rapaz tinha diante de si a opção de partir para a Inglaterra e engajar-se nas forças francesas livres, quer dizer, abandonar sua mãe ou continuar junto com a mãe e ajudá-la a viver. Ele tinha consciência de que sua mãe só vivia por ele e seu desaparecimento, e quem sabe sua morte, a fariam afundar no desespero. Ele também parecia que, no fundo, cada ato que fazia em relação à sua mãe tinha sua resposta concreta, no sentido de ajudá-la a viver. Ao passo que cada ato que fizesse, partindo ou indo ao combate, seria um ato ambíguo que poderia perder-se como água na areia e não servir para nada. Por exemplo, partindo para a Inglaterra, ele poderia permanecer indefinidamente em seu campo espanhol ao passar pela Espanha. Poderia chegar na Inglaterra ou na Argélia e ser colocado em um escritório a preencher papéis. Consequentemente, ele estava diante de dois tipos de ação muito diferentes. Uma concreta, imediata, mas que se dirigia a um só indivíduo. E a outra era uma ação que se dirigia a um grupo infinitamente mais vasto. Uma coletividade nacional, mas que poderia ser interrompida no meio do caminho. E, ao mesmo tempo, ele hesitava entre dois tipos de moral. De uma parte, uma moral de simpatia, a dedicação individual, e de outra parte, uma moral mais ampla, porém de uma eficácia mais questionável. Então ele precisava escolher entre as duas. Quem poderia ajudá-lo nessa escolha? A doutrina cristã? Não. A doutrina cristã diz: sede caridosos, amai o vosso próximo, sacrificai-vos pelo outro, escolhei o caminho mais exigente, etc. Mas qual é o caminho mais exigente? Quem deve ser amado como irmão? O compatriota ou a mãe? O que representa
a utilidade maior, aquela vaga de combater dentro de um grupo ou a precisa de ajudar um ser em particular a viver. Quem pode ajudar essa decisão a priori? Ninguém. Nenhum código de moral tem resposta para dar. A moral kantiana diz: nunca trate os outros como um meio, mas como um fim. Muito bem. Se eu ficar junto da minha mãe, estarei tratando-a como um fim, e não como um meio. Mas assim fazendo, corro o risco de estar tratando como um meio aqueles que estão combatendo ao meu redor, e reciprocamente, se me juntar àqueles que estão combatendo, os tratarei como um fim. Mas ao fazer isso, estarei tratando minha mãe como um meio. Se os valores são vagos e sempre amplos demais para os casos específicos e concretos que consideramos, não temos outra escolha a não ser confiar em nossos sentimentos. Foi o que esse jovem procurou fazer. Quando o encontrei, ele dizia: no fundo, o que conta é o sentimento. Eu deveria escolher aquilo que me lança, de fato, em determinada direção. Se eu sentir que a amo tanto que lhe sacrificaria todo o resto, meu desejo de vingança, minha vontade de agir, meu desejo de aventuras, ficarei ao seu lado. E se pelo contrário eu sentir que meu amor por ela não chega a tanto, então eu partirei. Mas como determinar o valor do sentimento? O que é que definia o valor do sentimento por sua mãe? Precisamente o fato de ele ficar por ela. Eu só posso dizer: amo meu amigo a ponto de sacrificar por ele tal soma de dinheiro. Se de fato eu fizer isso, somente posso dizer: amo minha mãe o suficiente para ficar ao seu lado, se eu de fato ficar ao seu lado. Não posso determinar o valor exato dessa afeição, sem fazer precisamente um ato que a confirme e a defina. Ora, como eu espero que tal afeição justifique meu ato, acaba emaranhado em um círculo vicioso. Por outro lado, Gide expressou muito bem que um sentimento representado e um sentimento vivido são duas coisas praticamente indiscerníveis. Decidi que amo minha mãe ficando junto com ela, ou encenar uma comédia que fará com que eu fique por minha mãe de certo modo, a mesma coisa. Dito de outra forma, o sentimento se constrói pelas ações que realizamos. Não posso, portanto, consultá-lo para me guiar por ele. Isso quer dizer que não posso nem buscar em mim mesmo o estado autêntico que me impulsionará à ação, nem procurar em uma moral os conceitos que me permitirão agir. Ao menos vocês dirão: ele foi conversar com um professor para lhe pedir conselho. Mas, se você vai buscar conselho junto a um padre, por exemplo, você escolheu esse padre e, no fundo, já sabia mais ou menos o que ele iria lhe aconselhar. Significa dizer que escolher o conselheiro também implica em um engajamento pessoal. A prova está em que, se você é cristão, dirá: consulte um padre. No entanto, há padres colaboracionistas, padres atentistas, padres resistentes. Qual escolher? E se o jovem escolhe um padre resistente ou um colaboracionista? Na verdade, ele decidiu o tipo de conselho que receberá. Assim, ao vir me procurar, ele já sabia a resposta a resposta que eu lhe daria. E eu não tinha outra resposta a dar senão essa: você é livre, escolha, ou seja, invente. Nenhuma regra de uma moral genérica pode indicar o que devemos fazer. Não existem sinais outorgados no mundo.
Os católicos replicarão, mas claro que há sinais. Admitamos, sou eu mesmo, em todo caso, que escolho o significado que eles têm. Quando eu estava preso, conheci um homem impressionante, que era jesuíta. Ele tinha entrado na ordem da seguinte forma: havia passado por uma série de infortúnios bastante dolorosos. Ainda criança, seu pai foi morto, deixando-o pobre. Ele foi recebido como um bolsista em uma instituição religiosa, onde constantemente lhe repetiam que ele tinha aceito por caridade. Consequentemente, ele não recebeu muitas das distinções honoríficas com que as crianças são gratificadas. Depois, por volta dos 18 anos, teve um fracasso sentimental. Enfim, aos 22 anos, coisa pueril, mas que foi a gota d'água que fez o vaso transbordar. Ele foi reprovado em sua preparação militar. Portanto, esse rapaz podia achar que tudo tinha dado errado para ele. Era um sinal, mas um sinal de quê? Ele podia refugiar-se na amargura ou no desespero, mas avaliou muito habilmente, para o seu próprio bem, que esse era o sinal de que ele não fora feito para os triunfos seculares, e que só os êxitos da religião, da santidade e da fé é que estavam ao seu alcance. Assim, viu nisso uma mensagem divina e ingressou nas ordens. Quem não vê que a decisão do sentido do sinal foi tomada exclusivamente por ele? Outras conclusões poderiam ter sido tiradas dessa série de fracassos. Por exemplo, que mais valia ele tornar-se carpinteiro ou revolucionário. Portanto, é dele toda a responsabilidade pela forma de decifrar. O desamparo é acompanhado pela angústia. Quanto ao desespero, essa expressão tem um sentido extremamente simples. Eu vou parar aqui, né? E assim, a gente vê que Sartre, ele traz essas corroborações da importância da autonomia do sujeito, né, diante de si. Enquanto sujeito, ele faz ele faz esse tracejo, né, da história do jovem que a questão do sentimento pela mãe, ou então da sede de vingança pelo irmão, o que é que ele iria escolher para si, o que realmente iria lhe fazer melhor. Aí depois tem essa outra parte, né, do padre, do jesuíta, né. Então, assim, um dos pontos a serem entendidos aqui, né, a gente vê a agrupação dos sintomas, trazendo um pouco a psicanálise, do desespero, da angústia, do desamparo, a inconformidade, a pretensão que o sujeito diante dele mesmo tem como recorrência, né, de si, decifrar os sinais que fazem parte do seu caminhar, do seu trilhar na sua vida. E mesmo diante de todos os pesares e fraguras que a sua realidade possa trazer, só quem pode apontar um sinal de saída, né, para tudo isso, que mova as suas capacidades e potencialidades das suas decisões, seria e é ele mesmo, né? Não seria um padre, não seria a mãe, não seria o irmão, não seria um professor, não seria um amigo, não seria ninguém. Seria ele mesmo decifrando e entendendo as coisas a seu modo e tomando partida a partir disso. Então eu vou parar aqui, vou dar continuidade. Talvez essa série seja dividida em 4 ou 5 vídeos. E é isso. Boa tarde a todos, tudo de bom, tchau, tchau.